Quando o Supremo Tribunal decidiu manter os poderes do Conselho Nacional de Justiça para investigar e punir magistrados, a democracia brasileira avançou decisivamente em direção à sua plenitude. O suado placar de 6-5 consagrou os princípios da isonomia e da transparência que devem marcar o Estado moderno. Em princípio, acabavam os privilégios. Todos os cidadãos passavam a gozar dos mesmos direitos e obrigações. Foi uma vitória da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, mas foi também uma vitória da imprensa, que de forma inédita lembrou-se da antiga galhardia, venceu antigos temores e mobilizou a sociedade para enfrentar a prepotência togada. A imagem dos juízes como figuras míticas vem da Bíblia, do Velho Testamento. O juiz era o salvador da pátria, instância máxima. O Império Romano fez do juiz o administrador de justiça, o intérprete das leis e dos códigos. Em qualquer circunstância, o magistrado encarna a ideia da probidade. Porém, se a sua atuação não pode ser permanentemente verificada, de nada adianta manter a tradição. Precisamos reconhecer que houve uma crise no judiciário. E esta crise foi superada no momento em que ficou evidente a necessidade de contrabalançar cada poder com um contrapoder. O Conselho Nacional de Justiça não é um órgão auxiliar, é o símbolo do equilíbrio dos poderes, dispositivo nuclear do sistema democrático. A decisão da Suprema Corte não é definitiva. Pode ser revertida através de liminares, mas a tenacidade vitoriosa, uma vez, tem todas as condições para tornar-se um paradigma. O papel da imprensa não se esgota. Os desafios doravante serão ainda maiores. Sob forte pressão da imprensa e com o respaldo da opinião pública, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em votação apertada, devolver os poderes de investigação do Judiciário ao Conselho Nacional de Justiça. Em dezembro, o presidente do STF, César Peluso, através de liminar, tinha esvaziado o poder do Conselho e tornado mais difícil a punição aos juízes. A partir desta decisão, a questão da transparência virou alvo de debate. O nível de transparência do Judiciário está determinado pela Constituição. O princípio é de publicidade total. É o princípio da democracia, né? O autor famoso, o Bobbio, que diz que o segredo é o princípio da ditadura. É a publicidade da democracia. Todos os atos que o juiz faz, eles têm que ser públicos. Um judiciário transparente é uma garantia de fortalecimento das instituições democráticas do país, porque o judiciário é que é chamado a decidir sobre questões essenciais da vida nacional, tanto no relacionamento com as pessoas, como o relacionamento entre as instituições, e a transparência do judiciário é decisiva para a afirmação desse ideal que perseguimos há mais de 30 anos, que é a construção de uma sociedade democrática entre nós. Desde que se criou a CPI do Judiciário no Congresso Nacional, já tem alguns anos, se falava que a grande caixa preta ainda resistente no Brasil era o Judiciário, né? Veio a CPI, acabou a CPI, continua sendo uma caixa preta. Hoje qualquer deputado e senador está muito exposto, né? A gente sabe da vida dele inteira. No Executivo também, né? 7 ministros no ano passado caíram, agora mais um ministro, quer dizer, está tudo muito transparente. Agora, no Judiciário não, o Judiciário sempre se autoprotegeu muito e era muito cercado de muralhas, enfim, de proteções que agora estão caindo, e eu acho isso muito positivo. Quando a imprensa se sente cerceada pelo judiciário, medidas judiciais que proíbem uma publicação de edital de um assunto, que as duas atividades
se encontrem em oposição, em antagonismo. Isso é um antagonismo a ser evitado, porque o trabalho do jornalista é de antecipar o máximo possível, e do juiz de julgar e com o máximo de informações possíveis, depois que tudo estiver posto em público, depois que tudo estiver publicado. Eu acho que o controle do judiciário não depende só das instituições. Eu acho que essencialmente depende da sociedade. É preciso da transparência, acesso à sociedade. Acho que com a Constituição de 88 já houve um avanço razoável, mas é preciso avançar muito mais. Falta muita coisa, né? Os tribunais ainda são extremamente analógicos, tudo ainda é muito escravo do papel, né? A linguagem é extremamente cifrada e as pessoas são extremamente corporativas. A partir da criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004, 2005, o judiciário se tornou muito mais transparente. O judiciário se tornou um objeto, um órgão discutido por toda a sociedade, pela mídia, e na verdade ele se tornou um órgão muito menos fechado, muito menos distante da população. Então nós podemos dizer que hoje o judiciário não é mais uma caixa preta, é um órgão que está aberto à discussão da sociedade como um todo. As pressões contra o CNJ aumentaram tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil organizou uma manifestação de apoio ao Conselho. E a justiça forte é necessariamente uma advocacia forte em nosso país e também uma cidadania forte. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2005 para fazer o controle externo do Judiciário. Em 2010, a Associação de Magistrados passou a atacar o trabalho do Conselho. Mas a crise no Judiciário teve o ápice em setembro do ano passado, quando a corregedora Eliana Calmon declarou que havia no Judiciário corporativismo e bandidos de toga. O Conselho também pediu a investigação nas contas de mais de 3 mil servidores do Judiciário. O resultado foi uma avalanche de denúncias de pagamentos milionários a juízes, licitações irregulares e operações atípicas. A imprensa demonstrou coragem e se aprofundou na cobertura. Eu acho que foi um marco histórico. Com a evolução da democracia, o judiciário também tem que ser enfrentado pela imprensa. Esse é o grande movimento que eu vejo e a grande mudança. Os juízes acham que a imprensa está sempre disposta a condenar o trabalho que é feito, a julgar apressadamente, a fazer o papel deles próprios magistrados. E não é nada disso, né? A imprensa quer só informar e, de certa forma, esse papel dela, né, de procurar as informações, de acompanhar o andamento de um processo, de entender as decisões judiciais, é uma espécie de controle social também da atividade judiciária. A imprensa conseguiu trazer ao público um debate do qual acho que toda a sociedade se contaminou, participou de várias formas, e o primeiro passo que foi dado acho que foi importante no sentido de consolidar uma instituição. Está na hora de acabar mesmo com essa autoproteção, porque essa autoproteção nem é boa para o país, nem é boa para a democracia, nem é boa para os próprios membros do judiciário, que são, evidentemente, na maioria, honestos e patrióticos. Ao contrário do que ocorria ao longo dos anos, sobretudo 50 e 60, em que o Poder Judiciário tinha representação nos principais órgãos de imprensa no país, e estes eram temerosos de afrontar a opinião desses luminares do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema. Então, essa etapa foi vencida e nós verificamos agora que a imprensa criou coragem e não vacila em apontar os muitos erros, falhas e crime do Poder Judiciário, que pode ser, inclusive, sintetizado numa frase de um magistrado de um tribunal superior que, ao vender uma sentença, proclamou: a minha parte eu quero em dinheiro.